Nossa Senhora. Oh, inclusive, eu queria até aproveitar e fazer um comentário aqui antes da gente ir à próxima pergunta. Gente, sinceramente, eu tô ficando muito irritado com essa moquice do povo da internet. Saca? Com essa moquice. Por quê? Porque eu chego aqui e eu falo, né? A comunhão dos santos é como uma conexão. Aí sempre tem o filho de uma chocadeira pra falar, não é uma conexão. Eu sei, retardado, que não é uma conexão. Mas eu não estou num simpósio da academia, sabe? Da academia lateranense, entende? Eu tô na internet falando com pessoas que comem arroz e feijão e que têm que voltar para trabalhar. E aí as pessoas elas não conseguem entender que, como eu sou um professor de catequese, eu preciso usar um recurso que às vezes vai fora da rigidez acadêmica para conseguir fazer com que um conceito entre dentro da cabeça de alguém. Sabe? Então eu vejo ali uns academicistas falando assim, pô, mas não era bem isso. Pô, mas é óbvio que não é bem isso, cara. É óbvio que não é bem isso. Mas eu não tenho condições de explicar para 300 mil pessoas que não são da teologia, que não são do direito canônico, os conceitos que estão lá, porque toda minha pergunta vai virar uma resposta de 1 hora. Então, às vezes, velho, a gente vira e fala, né? Olha, laranja, ela tem a cor da laranja. Não, mas a laranja, a casca dela é verde. Vai pro inferno, infeliz. Você entendeu? Entendeu aqui o ponto? Sabe? Que coisa chata, sabe? O povo chato. E assim, o católico tem muito desse problema. Muito desse problema, sabe? E isso prejudica muito, muito a catequese. Sabe por quê? Porque nós temos uma catequese precária, nós temos um povo que não tem uma boa formação nas escolas regulares, certo? E nós precisamos catequizar o povo. E quem tá na internet tá vindo com juridiquês. Larga de ser otário, cara. As pessoas precisam aprender a doutrina católica. As pessoas precisam saber. Então você tem que fazer como Cristo. Descer a resposta, cara. Sabe? E assim, eu sei que quando eu viro e falo, né, que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Mas não é 100%. Você tem que ver. Eu sei que não é 100%. Eu sei que o termo correto é perfeito Deus e perfeito homem. Mas aí eu vou ter que ensinar para a pessoa o conceito de perfeição platônico. Para quê? Você, catequista, não faz isso, não. Não tem nada que vocês fizeram, gente. É só porque acaba essas lives de quinta-feira, pô, mas vira um saco na minha vida. De gente, não, mas você tem que ver que, sabe, Roberto Bellarmino dizia, pô, mas aí Roberto Bellarmino, a gente conversa quando eu estiver numa roda de teólogo. Quando eu sentar com o padre José Eduardo. Quando eu sentar entendeu? Aí nós conversa de Roberto Bellarmino, aí a gente leva a conversa para esse nível, entendeu? Eu tô dando catequese para as pessoas. Então, sabe, poxa, eu quero um corte dessa fala aqui minha, porque o povo precisa parar de ser besta. A gente precisa catequizar as pessoas, a gente precisa levar a doutrina católica para as almas e a gente tá atrapalhando por conta de perfumaria. Por causa de perfumaria. Mas o termo correto é, sabe, não é esse. Ah, mas chama, vai cagar, né? Ah, não, pelo amor de Deus, sabe? Então aí eu vi e falei assim, a comunhão dos santos é tipo uma conexão. Não, mas não é uma conexão. Ah, tá bom, né? Aí fica esse negócio, né? Tá bom. Fica uma exortação aí pra você, caroneiro. Não seja essa pessoa intragável, essa pessoa desagradável que tem na igreja, sabe? Que fica atrapalhando, não catequiza ninguém e fica enchendo o saco de quem fica tentando catequizar, né? Não seja essa pessoa na vida dos outros, tá? Por favor. Não seja o católico chato, né? O que foi? Dito isso, respira. Não foi mal, velho. É porque assim, já tem umas 3 semanas, mano, que eu vou lá, aí sempre vem lá, né? Ô, Cadu, falaram aqui, ó, da resposta que você deu, e não é bem isso. Pô, eu sei que não é bem isso.
Eu sei que não é bem isso. Entende? E a gente tem que ter essa delicadeza de entender que a imensa maioria das pessoas desse Brasil não tem um nível intelectual para eu ficar aqui explicando o negócio, sabe? Entendeu? O negócio. Então, vou até dar o caso que eu vou ser sincero que me deixou um tanto chateado. Foi por causa do negócio do Opus Dei. Eu cheguei aqui e falei, pô, o Opus Dei é como se fosse uma diocese. Olha, Guilherme, mas você tem que entender, sabe, foram lá encher o saco, dizendo que, né, não é, porque é uma prelazia, e aí a relação do prelado com a pessoa não é a mesma da diocese. Eu sei. Como é que você vai explicar para uma pessoa que custa saber o que é uma diocese, a diferença de prelazia para diocese? Entende? Então, poxa, aí, não, na moral, essas coisas me deixam. Entende? Não, velho. Não. Facilita a vida das pessoas, entende? Num segundo momento, as pessoas vão, quando elas forem crescendo em intelectualidade, ela vai entender, bem, não era bem uma. É de maneira análoga. Eu tô fazendo uma analogia. Entende? Os fiéis da Igreja Católica não são plantas que se plantam. Nós não é um pedaço de trigo, um pedaço de joio. Mas todo mundo entendeu Jesus, entendeu? Difícil, hein? Poxa vida. Olha lá. Não, na moral, velho, sinceramente. Não, mas e se não é bem isso, quer dizer que tem uma parte que é isso. É só você analisar o que não é o bem, que você vai entender que é perfumaria. É, velho, sabe? Entende aí? Eu quero fazer com que as pessoas tenham uma compreensão um pouco melhor do que elas já têm. Só que às vezes elas não têm capacidade para entender o todo. Entendeu? O todo. É difícil de entender o todo. Então a gente, velho, vamos, sabe? Não, eu vou aos poucos subindo o sarrafinho. Entende? Eu não vou vir aqui com teologia, com direito canônico pesado, sabe? Ninguém vai entender nada, ninguém vai ser catequizado e a gente não vai construir uma igreja melhor assim. Tá? Então, ó, vamos sair do ativismo de sofá, vamos vir pra vida real, né? Tô lavando a minha alma aqui com vocês, desculpa, não era nem o local para fazer isso, mas esse negócio tá me deixando um tanto irritado e não foi a primeira vez que aconteceu, sabe? Gente vindo aqui, sabe, corrigindo perfumariazinhas. Aí, porque a palavrinha. Ah, não.